Vamos então apresentar aqui. Hoje nós estamos com o querido irmãozinho Vitor Hugo, menino do NEP Alcione, de Uberlândia, Minas Gerais, que vai trazer a reflexão sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. Seja muito bem-vindo, Vitor Hugo. Boa noite, irmãzinha. Boa noite a todos e todas, encarnados, desencarnados, que nos acompanham nesse instante. Agora não sou mais de Uberlândia, agora voltei à minha terra natal. Estou falando aqui de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais também. É uma alegria estarmos juntos. Fico muito feliz pelo voto de confiança. Espero poder colaborar nesse nosso encontro. Hoje a gente vai comentar a respeito da memorável passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. E a gente gostaria, na verdade, nós vamos fazer uma introdução apenas a respeito dessa passagem. Tem uma palavrinha que vai nos orientar, e eu espero que a gente possa, se não fechar conclusões a respeito dessa experiência que Jesus proporcionou-nos na Terra, que a gente possa acender aí alguns questionamentos, trazer alguns esclarecimentos, enfim. Então, quem quiser partilhar aí das suas interpretações também, fique à vontade, porque o Evangelho nos proporciona isso. Eu espero muito que o meu anjo da guarda me auxilie e que, sob as bênçãos do Mestre, a gente possa partilhar com humildade, com simplicidade, com calma, dessas luzes do Evangelho. Vou ler aqui a passagem do Evangelho de Lucas. Está no capítulo 9, vai do versículo 10 ao versículo 17. O que nos interessa é apenas o versículo 10. Mas, para todo mundo, quem conhece mais de perto a passagem, quem não conhece mais de perto a passagem, ter condição de se inteirar. Vamos lá. Ao retornarem, os apóstolos relataram-lhe tudo quanto fizeram. E tomando-os consigo, retirou-se em particular para uma cidade chamada Betsaida. Mas as turbas, ao saberem, o seguiram. Acolhendo-as, falava-lhe a respeito do reino de Deus e curava os que tinham necessidade de tratamento. O dia começou a declinar, quando os 12 se aproximaram e lhe disseram: Despede a turba para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, porque aqui estamos em um lugar deserto. Disse-lhes: Dai-lhes vós de comer. Eles, porém, disseram: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos formos comprar alimentos para todo o povo, pois eram cerca de 5.000 varões. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os reclinar em grupos de 50. E assim fizeram todos reclinar-se. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, abençoou-os, partiu e deu aos discípulos para oferecerem à turba. Todos comeram e saciaram-se, e foram levados do que sobrou dos pedaços 12 cestos de vinho. Esse é então a nossa passagem do Evangelho de Lucas. E eu disse que a gente ia, de certa forma, focar em um versículo de número 10. Então, vou ler de novo esse versículo para a gente estar bem atento. Ao retornarem, os apóstolos relataram-lhe tudo quanto fizeram, e tomando-os consigo, retirou-se em particular para uma cidade chamada Betsaida. Então, aqui, se a gente olhar no contexto do Evangelho de Lucas, o João Batista tinha acabado de ser morto, o primo de Jesus,
e o mestre resolve retirar-se juntamente com os discípulos, em particular para a cidade de Betsaida. O que nos chamou a atenção? E o que a gente vai trabalhar nesse nosso encontro aqui? Essa expressão Betsaida. Jesus retirou-se para esse lugar. E por quê? Qual o significado espiritual desse ambiente? Porque é nesse ambiente que a multidão vai ver Jesus se deslocando, vai ao encontro dele. Jesus vai ali anunciar o evangelho, vai fazer curas. As pessoas vão ficar durante um bom tempo com ele. Vai chegar ao final do dia, já à noitinha, as pessoas com fome. Os discípulos vão ter a ideia de mandar todo mundo embora para casa. E Jesus vai falar: não, nós vamos alimentar todo mundo. E é vocês que vão dar de comer. Então, essa cidade é palco desse momento específico. A gente não vai aqui entrar na questão do fenômeno que se deu em torno ali da multiplicação dos pães e dos peixes. O nosso objetivo não é esse, mas entendermos o porquê Betsaida é quem vai sediar esse encontro. Entendemos o porquê que essa cidade foi escolhida. Se a gente vai num dicionário bíblico, pesquisa o sentido de Betsaida, a gente vai encontrar uma primeira referência interessante. Betsaida é casa de pesca. Não entendi nada. Estou mais perdido do que tudo. O que Betsaida tem a ver com a multiplicação dos pães e dos peixes? Vamos lá. Casa de pesca. Então é um lugar, né, onde as pessoas, de algum modo, possuem marcantemente uma atividade, a atividade pesqueira. Tá, mas o que isso tem a ver? Vamos começar a nossa viagem nesse momento. E a primeira companhia que a gente gostaria de convidar é Alcione, que vai nos ajudar a entender a singular importância dessa atividade pesqueira. Vou compartilhar a tela, irmãzinha, para a gente pegar aqui a nossa referência. E aí, se achar oportuno, coloca aí para a gente ver todos nós. Perfeito. Já fica à vontade, quiser comentar, alguém quiser trazer alguma contribuição no chat, vamos que vamos. Mas o que está acontecendo? Que parte que é essa que você trouxe? Capítulo 3 da segunda parte do livro Renúncia. Nós estamos num diálogo entre Alcione e a família do Cirilo Davenport. Nós temos ali na casa o Cirilo, Susana, Beatriz e o avô deles, que é o... Meu Deus, me deu um branco agora. Senhor Jacques, isso, Senhor Jacques. Nós temos 4 pessoinhas muito abençoadas conversando. E eles estão conversando não sem motivo. Estão falando sobre a chamada igreja doméstica. Eles estão fazendo o que hoje a gente chama de evangelho no lar. Nós estamos aí num evangelho no lar. E eles estavam trocando experiências a respeito de como eles entendiam esse evangelho no lar. E a Alcione vai falar a respeito da experiência dela de evangelho. Ela vai falar assim: em nosso grupo familiar de Castela Velha, meu tutor, Padre Damiano, dizia que o estudo das letras santas é comparável a uma pesca de luzes celestiais. O rio da vida, afirmava, está sempre correndo e é indispensável energia serena, vontade ardente, a fim de mergulharmos na coleta dos valores divinos.
Olha que parte mais interessante. Betsaida é a casa de pesca. E, de certa maneira, o Evangelho, o estudo do Evangelho é comparável também a uma pesca de luzes celestiais, aonde no rio da vida nós vamos ter condições de coletarmos os valores divinos. Os peixinhos que a gente encontra nesse rio, em verdade, são esses valores divinos. Enquanto o homem estiver tíbio, desencantado, indiferente ou pessimista, dificilmente poderá encontrar no Evangelho algo mais que sublimes apelos do Senhor. Então, se a nossa postura diante desse rio, como pescador que somos, é marcada pelo desencanto, pela indiferença ou por essa postura pessimista, é simplesmente Jesus chamando. Em tais condições negativas, recebemos os convites do Cristo, mas frequentemente ficamos ignorando a tarefa. Ou seja, a mensagem do Mestre bate na porta do nosso coração. De algum modo, esse pão da vida nos chega até a intimidade, mas a gente permanece um tanto que refratário àquilo que o Divino Amigo nos proporciona. Continua Alcione. Frequentemente, ficamos ignorando a tarefa. Somos chamados ao banquete de luz, ao banquete da verdade e da luz, mas comparecemos como comensais bisonhos, mal sabendo como iniciar o suculento repasto. Então, essa primeira postura, de certo modo indiferente, nos faz perceber que nós estamos diante de alguma coisa interessante, mas sem condições de desfrutar desse banquete, O ensinamento de Jesus é vibração e vida. Como o estudo mais simples demanda o esforço de comparação, não podemos versar o Evangelho sem esse esforço. Muitos procuram nessas páginas somente motivos de consolação, esquecendo a essência do ensino. Seria um contrassenso vir o Mestre a nós, dos espaços gloriosos da imortalidade, apenas para adoçar o coração honesto de perversidades e fraquezas humanas. Então, observemos que a Alcione, querendo ou não, ela está trabalhando com essa perspectiva, apreciação do paladar. A nossa experiência evolutiva é uma experiência que a gente lida com os sabores. E o Cristo, de certa forma, não veio simplesmente para adoçar a nossa experiência diária. Vem ele para algo mais. Jesus é a fonte do conforto e da doçura supremos. Isso é inegável. Mas, no entanto, reconhecemos que uma criança que somente receba consolações e mimos paternos arrisca-se a envenenar o coração para sempre, na sede insaciável dos caprichos. Não, não. Devemos acreditar que o Cristo só haja trazido ao mundo a palavra revigoradora e afetuosa, senão também um roteiro de trabalho que é preciso conhecer e seguir, em que pesem as maiores dificuldades. Então, observemos a construção que Alcione está fazendo, nos ajudando a entender o Evangelho, não simplesmente como essa experiência onde o Cristo vem adocicar a nossa boca, como crianças que recebem guloseimas, lembrando aqui do apóstolo Paulo, que em dirigindo-se à comunidade de Corinto, ele falava assim, olha, eu vos criei com leite, não com manjar, porque ainda não podis e nem tampouco ainda podeis. Paulo falava desse primeiro passo, o evangelho à primeira vista é apelo, é a guloseima, é a consolação,
é o chamado afetuoso. E é muito natural que isso aconteça à primeira vista com todo mundo. E o próprio apóstolo Paulo fala que iniciou a comunidade de Corinto nisso. Mas ele vai falar de um processo de amadurecimento. Porque se o leite é o alimento da criança, a gente tem o manjar ou o pão, que é o alimento do adulto, que já pede uma presença maior, mastigação, já pede uma consciência no processo. Então ela continua. Para isso, é indispensável tomar os nossos sentimentos e raciocínios como campo de observação e experiência, trabalhando diariamente com Jesus na construção da arca íntima da nossa fé. Observemos o quanto ela muda com essas referências, porque ela começa com pesca, vai para alimento, agora ela já está falando de arca íntima da fé. Observemos que a arca aqui é um instrumento presente no santuário, aonde é guardado os mandamentos divinos. Então ela está movimentando a gente nesse espaço de comparações, mas falando ainda do Evangelho. Naturalmente, que essa edificação não prescinde do material adequado, constituído pelas virtudes e conhecimentos nobres que adquirimos no curso da vida. São esses elementos que procuramos em nossa pesca das luzes celestiais, para que, recebendo as consolações de Jesus, sejamos igualmente operosos trabalhadores. Então, é muito interessante a perspectiva que a Alcione nos lança, porque ela fala de um processo, criança para adulto, de alguém que está com a boca adocicada para alguém que vai nutrir-se de concepções mais altas da vida, de alguém que sai da postura de beneficiário e se lança à condição de trabalhador. E é um pouquinho daquilo que a multiplicação dos pães e dos peixes vem nos ajudar a pensar. Em que sentido? De que maneira? E é importante a gente entender nessa casa de pesca esses personagens que estão compondo o enredo: Jesus, discípulos e multidão. O Cristo, que é o pão da vida, é o alimento divino que materializou-se no céu. A gente tem os discípulos, que são aqueles que destacaram-se da multidão. A multidão, a gente pode dizer que são as crianças que irão receber esse alimento introdutório, que irão receber o concurso. E a gente tem esses discípulos que estão transitando da condição de crianças à condição de trabalhadores. À primeira vista, qual que foi a posição que eles tomaram? Senhor, diante de todo mundo que está com fome, vamos mandar todo mundo para casa. Cada um dá conta de si. Esse é o pensamento de criança, porque os discípulos representavam até aquele instante a cultura do beneficiário, aquele que está preocupado com a sua consolação, aquele que está preocupado com os benefícios pessoais de si mesmo. Então, é aquele espírito marcado pelo interesse pessoal, né? É aquele coração que, tipo assim, né? Como é que é o ditado popular? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, temos pouco, o pouco que tem é para mim. Essa é a preocupação da criança, daquele coração que está a todo momento desejoso de nutrir-se, de alimentar-se primeiro. Só que a grande lição da multiplicação dos pães e dos peixes, ela é diferente. A lição do partir do pão, ela é muito interessante, porque os discípulos vão ser colocados na roda.
e eles não serão alimentados primeiro. A multiplicação vai acontecer e eles não vão ser alimentados primeiro. Jesus não fala assim, agora que tem muito, come primeiro, depois vocês dão para os outros. Não é dito que os discípulos comem. Tem uns negocinhos aqui por detrás que a gente precisa explorar. E para a gente explorar, vamos com Emmanuel para uma outra mensagem. Vamos lá? E a irmãzinha já quer trazer suas contribuições? Para eu tomar uma aguinha aqui, fica à vontade. Depois eu vou trazer um texto de Amélia Rodrigues, de Divaldo Franco, psicografia do Divaldo, Pão da Vida, que ele vai fazer a Amélia Rodrigues é quase como um poema, ela vai trazer esse versículo, mas aí depois. Perfeito. A hora que você quiser, aqui o tempo é nosso. Tá bom. Vamos lá. Então, a gente destacou capítulo 9, versículo 10, a palavrinha Betsaida, casa de pesca. E a gente começou a entender o que essa questão, porque a casa de pesca foi o cenário para a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, com Alcine, a gente viu que o estudo do Evangelho, que a busca pela mensagem do Mestre, é semelhante a uma pesca dos valores divinos. E ela foi nos trazendo alguns elementos para a gente pensar, de certa maneira, todo esse contexto que a gente está mergulhado nele, em busca também desses valores divinos. Jesus, os discípulos e a multidão. E duas mentalidades, de criança e de adulto. Daquele que é servido e do que aprende a servir. Do que é consolado e do que aprende a consolar. Pois bem, valendo-nos desses recursos, vamos para essa mensagem intitulada Caminhos Retos. Porque se a gente está falando de pesca, vamos entender essa feição do pescador, vamos entender essa feição dos peixes. E a gente vai lá para o Evangelho de João, capítulo 21, item 6, né, o versículo 6. E é interessante, né? Porque desde a primeira hora, esse trem de pesca sempre esteve ali. Os primeiros discípulos, eles eram pescadores. E, inclusive, o Simão Pedro, né, foi convidado a se tornar um pescador de homens, né? Existe toda uma simbologia e todo um trabalho aí que a gente precisa entender. Mas vamos lá com Emmanuel, João, capítulo 21. O que está acontecendo? Capítulo 21. Nós temos a terceira aparição de Jesus. Ele vai manifestar-se na praia para 7 discípulos que vão estar juntos. E eles vão tentar, sem sucesso, pescar. E, semelhante ao que aconteceu no primeiro momento, lá no início do Evangelho, quando Jesus chama Simão Pedro, chama André, Jesus vai trazer uma recomendação: lançar a rede para a banda direita do barco, né? Naquele contexto era lançar a rede em mar alto. Ou seja, existe uma direção que o Evangelho nos proporciona para lançar as nossas redes, a banda direita, ou chamado o mar alto. E observemos, né? Vai existir alguns detalhes interessantes aqui para a gente entender. Mas Emmanuel começa assim: a vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Qual é o interesse de Deus? Quais são os interesses divinos? O que de certa forma, né, sob as luzes
do Consolador prometido, a gente vai entendendo o interesse divino. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, né, gravitar em torno da unidade divina. Eis a grande missão da humanidade. Esse é o interesse divino. A gente trabalhar em prol da unidade. Entender uma coisa chamada interdependência. Eu dependo do outro. O outro depende de mim. A interdependência, ela constrói na criação duas coisas. Duas coisas. Conexão e colaboração. Interdependência quer dizer que eu estou conectado ao todo divino. Eu estou conectado aos outros. Não dou conta de viver sozinho. Porque mesmo se eu quisesse, não daria. Você fala, não, agora sou milionário, né? Não preciso de mais ninguém. Aí você fala assim, não, mas na minha casa vai ter 10 empregados, na minha casa vai ter serviço de internet, na minha casa vai ter aparelhos. Quem criou os aparelhos? Quem, né, quem que vai plantar o alimento? Não vai ser eu. Ninguém dá conta de fazer tudo. A gente sempre precisa dos outros. Então, a interdependência é um elo que Deus proporciona para que a gente trabalhe a lição da conexão. A gente está conectado, direto ou indiretamente. A roupinha que eu estou vestindo, o óculos, os meus dentinhos retos foi ser visto uma dentista, enfim, tudo o que me aconteceu até hoje tem mãozinhas dos outros. Mas além da conexão, existe a cooperação, porque eu não faço nada sozinho. Essa é a grande lição do monoteísmo, de entender que existe uma inteligência suprema que orienta os destinos, que compôs uma família, e nessa família todos nós fazemos parte. Não existe um outro, existe um nós, porque nós fazemos parte de um agrupamento divino. Nós estamos conectados e essa conexão, ela se dá pelo clima da colaboração. Porque eu influencio os outros, sou influenciado. Há um regime de permuta. A vida, diz Emmanuel, deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Então, olha que interessante. Todos nós deveríamos estarmos muito atentos a esse princípio da unidade que a gente pode traduzir pelo bem comum. O intento de ajudar, de construir a harmonia, a paz, a felicidade de todos deveria se tornar o nosso intento máximo. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Então, observemos o quê? Os discípulos são a representação disso. Querendo ou não, naquele momento, os discípulos representam a sobreposição dos desígnios divinos, porque se dependesse dos discípulos, não tinha multiplicação de pão e peixe. Todo mundo ia alimentar nas suas casas, ia buscar o que é seu, né? Porque a ideia deles é, olha, vai para suas aldeias, vai para sua, né, para os seus agrupamentos mesmo, para os seus, vai para uma casa, buscar numa casa de campo, né? Observemos que é tudo periferia, né? Em algum lugar, outro, mas sinalizando a periferia. E Jesus vai sinalizar para uma necessidade, né? Permanecer todo mundo ali, em torno dele, em torno da presença dele, a árvore da vida, né, que nos oferece os frutos, a gente deveria estar aos pés dela. Existem muitas conexões dessa passagem com outras, Marta e Maria, enfim, não vai ser o nosso objeto de estudos aqui. Mas vamos lá. Então, os discípulos queriam sobrepor, cada um cuida da sua vida, né? E a gente não precisa se preocupar com os outros. Estabelece, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a lei divina. E o homem sofre,
compulsoriamente na tarefa de reparação. Porque a gente desequilibra tudo. Se eu falar assim, agora eu só vou viver comigo mesmo. E a partir de mim, é um desequilíbrio todo. Imagina se a pessoa que gerencia a internet fala assim, agora é só eu que uso. A nossa vida vai colapsar. Se a pessoa que faz o pão de queijo da padaria fala assim, agora só eu vou comer daquilo que eu produzo, né? Vai causar um desastre assim coletivo, uma coisa assim de doido, né? A gente vai sentir muito tudo. Se cada um falar que vai sobreviver de si mesmo, a gente perece. Um desequilíbrio eminente. Porque eu posso até ser bom em alguma coisa. Eu posso até ser muito bom em alguma coisa. Mas, né, o médico vai falar assim, agora eu cuido de mim mesmo. Todo conhecimento que eu tenho só vai valer para mim. Os enfermeiros, os técnicos, falam, não cuido mais ninguém agora, né? Vocês tiram sangue de si mesmo, agora é a minha saúde que vai ficar em primeiro plano. A gente entendeu o quê? Que eu posso ser até bom, mas não é o suficiente para sustentar a ordem, porque a interdependência é um princípio da vida. A colaboração, a conexão é algo indispensável. E a gente tem que reparar todas as vezes, porque a gente começa a criar lacunas, começa a abrir espaços vazios. Reparar nada mais é do que preencher de novo esses elos que precisam ser refeitos. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Então, a gente fala, não, vou viver bem, mas agora, né, dependendo de mim mesmo. E a gente, a pretexto de alcançar um estágio melhor, a gente, de certa forma, né, acaba caindo num verdadeiro inferno de sombras inferiores. Porque a gente começa a entender, né, o nosso vazio interior. É como se a árvore quisesse sobreviver sem raízes, sem aqueles filetes que se ligam à terra, que anonimamente, de modo invisível, está ali na base. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que nos fazem cair. Capricho e imprevidência. Ou seja, o que seria o capricho? É a criatura que se supervaloriza em detrimento dos outros. Esquece que no regime de interdependência não existe ninguém superior. Toda função é importante. E é por isso que a gente, ao supervalorizar-se, a gente se torna imprevidente. Porque o que é abundante na vida não é o que uma pessoa tem, é a força do trabalho coletivo. É o trabalho coletivo que enriquece a vida. É o esforço de todo mundo que enriquece a vida. Então, a gente acaba caindo nessa imprevidência. Porque toda vez que a gente quer depender simplesmente de si mesmo, a gente entra num percurso, né, de dificuldades dolorosas. Porque o evangelho é interdependência. Ele proporciona autonomia, mas nunca vai nos colocar independentes. A gente vai ter autonomia para agir, mas nunca de maneira independente. Ou seja, a gente sempre vai estar conectado com os outros. A gente sempre vai ser convidado a estar conectado com os outros. É essa a lição. Um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus está dizendo assim, olha, amem-se entre si. Ou seja, é preciso entender que a colaboração, a conexão uns com os outros, ou melhor, em síntese, a interdependência, é um dos princípios da vida. E aí, Emmanuel continua. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos exclamou, lançai a rede para a banda direita do barco,
e achareis. Figuradamente, ó, aonde que entra Betsaida? Aonde que entra Betsaida? Casa de pesca. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. Então, todos nós somos pescadores. A Terra, a gente pode dizer que é uma grande Betsaida, aonde a gente é chamado ao trabalho da vida. Jesus, ele se desloca em direção a Betsaida. E as pessoas vêm junto. Tava só os discípulos em primeiro instante, mas as pessoas sedentas de consolação, porque Jesus, aos corações ali presentes, ele trouxe a mensagem do Evangelho, de modo geral, mas ele curou segundo as necessidades de cada um. O Cristo compreende esse espaço terreno como sendo grande palco, para que a gente possa encontrar ali a nossa cura, as palavras de vida eterna, o Evangelho, enquanto essa possibilidade da pesca dos valores evolutivos. De onde que Emmanuel tirou essa inspiração? Alcione é a grande fonte dessas ideias renovadoras que vem nos ajudar. Porque ela vai dizer, desse evangelho enquanto essa pesca. E aí, Emmanuel coloca, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com sua rede de interesses. Cada um de nós está no seu barco. Cada um de nós tem uma situação específica. Os discípulos entendiam a deles, e a multidão estava ali presentes. O Cristo tinha olhos para cada um dos corações que encontrava-se ali naquele momento. E a gente é chamado a lançar a rede dos nossos interesses. A rede dos nossos interesses. O que a gente tem buscado? A cada dia que passa, para onde tem ido, esses nossos interesses? Primo de Jesus havia acabado de desencarnar. A experiência humana assinalava para Jesus o luto. Jesus se recolhe com os discípulos, sobretudo ali para ter um instante de intimidade. Era um instante de luto. João Batista acompanhou o Cristo, vamos dizer assim, desde o ventre. Era um amigo muito querido. Jesus poderia, naquele instante, falar assim, é um tempo simplesmente para mim. Foi com os discípulos. A multidão viu ele. A multidão viu ele. Um monte de gente. Na multiplicação dos pães e dos peixes, no final, eram 5.000 só homens. Então, a quantidade de pessoas, no instante que Jesus estava nesse período de luto, a quantidade de pessoas que estavam famintas era gigante. Era gigante. E ele teve o amor de pregar o evangelho para todos, oferecer esse alimento e ainda curar. Ele poderia pensar na situação dele, mas ele estava atento às pessoas, porque ele as acolheu. Se a gente volta no texto, aqui, rapidinho, observemos. As turbas, ao saberem, o seguiram. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e curava os que tinham necessidade de tratamento. Então, Jesus acolheu todo mundo, pregou o evangelho e ainda atendeu na particularidade do sentimento de cada um, conforme aquilo que mais precisava.
Esse é o cenário da multiplicação dos pães e dos peixes. O Cristo construindo uma cena pedagógica. Existe um monte de necessidades divinas. E qual que é a banda da direita, ou o mar alto, que é propício para a gente achar, para a gente pescar os valores divinos? Senão, muitas vezes, a dificuldade é a prova. É o momento que, vamos dizer assim, a dificuldade e a prova é o momento que, às vezes, a gente gostaria de tão somente receber, tão somente ser cuidado. Mas Jesus está proporcionando aos discípulos uma outra lição, porque o primo dele desencarnou. O melhor amigo que ele tinha, que durante muito tempo era ele que trocava as conversas particulares. Na hora que Jesus poderia querer que os outros o servissem, foi ele que mais serviu. Foi ele que mais amou. A multiplicação é só um detalhe, porque o que está acontecendo nos bastidores é mais bonito ainda. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? O que é justo? Lembremos do Livro dos Espíritos. Posto de lado a justiça humana, em que se funda a justiça divina? Questiona Kardec. E os Espíritos vão dizer, na máxima do Cristo. Fazei aos outros o que gostaríeis que os outros vos fizessem. O que Jesus, no seu ideal de justiça, gostaria que alguém fizesse para ele? O servisse. Estivesse atento ao seu coração. E o que ele fez para todo mundo? Talvez ninguém tivesse dado conta do luto, mas o Cristo ainda assim estava disposto a servir. Estava construindo esse enredo para que a gente, de alguma forma, pudesse ficar um pouco mais atento. Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. No trabalho, o discípulo se alimenta, porque nós encontraremos um outro tipo de alimento. O alimento dos discípulos não foi o que foi multiplicado, porque eles possivelmente, se tiverem comido, foram os últimos. Mas a lição para eles era outra. A gente vai aprender a se alimentar de um outro jeito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. A palavra divina é a lei. O trabalhador que trabalha é o primeiro a gozar do fruto. O professor que ensina enriquece a sua própria vida. Porque a gente passa a nutrir-se. A gente passa a nutrir-se daquilo que a gente proporciona aos outros. A gente passa a ser irrigado. Porque todas as vezes que a gente deixa os outros se alimentarem dos frutos do nosso trabalho, a gente consegue colher ainda mais seiva bruta e divina, um néctar do Criador, para que a gente possa renovar-se. Porque a gente segue naturalmente os processos da vida e a gente vai nutrindo-se. As nossas raízes vão se irrigando nessa pesca de valores divinos. O nosso esforço pelo bem comum vai nos permitindo banhar-nos, abundar-nos interiormente desses recursos sagrados. A gente passa a fazer parte do corpo. O corpo não se nutre, uma célula não se nutre sozinha. É um processo coletivo.
Como no universo da criação de Deus, o bem é maioria. E nos filiarmos aos interesses divinos é nos conectarmos com essa rede de interesses superiores. Em Betsaida, na casa de pesca, que a cena pedagógica a gente vai entendendo. Enquanto criança, a gente se senta à mesa para comer, mas enquanto adulto, a gente vai à mesa para repartir. Essa é a grande lição da ressurreição. Passagem do Emaús. Foi no partir do pão que Jesus foi reconhecido. Jesus não foi reconhecido por comer, nem por dar o pão. Ele foi reconhecido pelo partir do pão. Essa é a multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos foram entender que o amadurecimento espiritual se dá quando a gente entende que para ser maior, a gente vai se fazer o servo dos outros. E quanto mais a gente serve, mais a gente abre as comportas para receber mais, porque quem nos alimenta é Deus. Quem passa a nos nutrir é o Cristo. É justamente Ele, vem dele o recurso. Quem nutriu a multidão foi os discípulos, mas quem nutriu os discípulos foi o Cristo. A gente passa a desfrutar da intimidade do coração do Mestre. A gente passa a ser daqueles que começam a vibrar no interior do coração do Mestre. Isso muda os paradigmas da nossa vida, porque antes de alimentar os outros, Jesus já nos alimentou. Antes de nutrir os outros, antes de servir os outros, a lição do Mestre já nos irrigou o coração. Porque é preciso, em matéria de evangelho, transbordar. Eu sou o pão da vida. O pão que se partiu. Partir do pão não é que Jesus deu alguma coisa, é que ele próprio se partiu. E a gente vai ser chamado a se partir. Mas para a gente se partir, a gente foi nutrido. Primeiro, os discípulos foram alimentados pelo Evangelho, para que depois eles pudessem servir. É a lição de Jesus para o pescador Pedro. Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Para lavar os pés uns dos outros, o Cristo tem que lavar os nossos pés. Para a gente alimentar os outros, nós todos precisamos ser alimentados pelo Cristo. Porque senão, se a gente for dar do que simplesmente a gente tem em mãos, os discípulos tinham 5 pães e 2 peixes. Mas depois que eles foram alimentados pelo Cristo, eles sobraram no alimento. Porque a gente transborda desse recurso, entendendo que, por fazer parte da coletividade, desse organismo divino, nunca faltará recurso. Nunca faltará recurso. Desculpe, irmãzinha, engatei uma quinta marcha aqui, mas fica aí a minha contribuição. Ah, olha quem chegou aí. Chamou o Pedro, ele veio. Boa noite. Como é que estão? E aí, amigãozão? E aí, Eliana? Boa noite. Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Mãozinho, então eu vou trazer só umas considerações aqui que eu tinha anotado. Aí a gente já te chama, Pedro, para fazer também as suas considerações e aí cantar uma musiquinha para gente. Então, eu queria trazer a narrativa da Amélia Rodrigues para esse versículo. Eu fiz uma síntese só para a gente tentar imaginar como seria, né? Então, ela vai narrando. Quando a barca alcança o ancoradouro da cidade, a massa colorida aguarda. O mestre contempla o poviléu.
Os olhos de todos nele se cravam e falam sem palavras. Crianças choram e enfermos lamentam. Alguns sorriem, outros apenas o fitam e se enternecem. O rabi se comove. Todos lhe requerem o concurso. As aflições humanas densas suplicam sua compaixão, e os homens são a sua paixão. Conquanto desejasse a soledade, ante os que sofrem, se compadece, sorri compassivo, generoso. Ele compreende aquelas dores, sente-as quase nalma. Ele começou a falar e o verbo claro cai nas almas, blandicioso e reconfortante, iluminando consciências, clarificando os íntimos problemas dos espíritos inquietos. Dai-lhes voz de comer, redarguiu o mestre. Senhor, responderam os discípulos preocupados, mas todos têm fome, não poderíamos comprar-lhes pães suficientes. Se fôramos adquirir repastos, necessitaríamos de uns 200 dinheiros para os não deixar totalmente enfaimados. São muitos os que aqui estamos. Que temos? Inquiriu tranquilo Jesus. Nada ou quase nada, segundo me informaram. Um homem trouxe 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que são? Trazei-os e mandai que o povo se sente em grupos. Jesus multiplica os pães e os alimenta até que se fartem. Salve, Rei de Israel, grita uma voz. Conduze-nos à conquista de Jerusalém, clama outra. Seguiremos contigo. Aleluias explodem espontâneas. Os discípulos exultam e o envolvem com inexcedível carinho, excessiva emotividade, numa ternura sem palavras, extravasante. Os olhos de Jesus, do Mestre, se nublam, faz-se mais pálido e os lábios tremem como se sofresse uma dor surda e forte. O ar acolhe a exaltação da massa convulsionada pelo espetáculo de há pouco e referta de alimento pelos seus poderes. Na febricidade geral, os companheiros percebem-no, afastando-se, refugiando-se por detrás das sebes, nas sinuosidades das pedras. Felipe o busca e chama, deixai-me a sós. Ele fala triste, é uma ordem e uma súplica. Então aqui a gente vê que, trazendo um pouco para a vida da gente, a gente compreende os ensinamentos, estuda, mas às vezes a gente fica só no âmbito das emoções, ali como os discípulos estavam maravilhados com apenas a multiplicação dos pães, esquecendo que a responsabilidade também está em nós de multiplicar esses pães, de dar de comer também, de utilizar as palavras do Cristo para vivenciá-las e não apenas se maravilhar com os milagres, de Jesus, com a cura, com as suas palavras bonitas, com as suas palavras que consolam o coração, mas que a gente também possa aprender a consolar. E é o que você trouxe, irmãozinho, as reflexões. A gente, é bem a oração de São Francisco, a gente aprender a consolar, a gente aprender a acolher, esquecer um pouco de nós mesmos para que a gente possa seguir o Mestre e seguir através dos passos dele, utilizando tudo que ele nos ensinou para que a gente possa então vivenciar as circunstâncias com ele, aplicando na nossa vida. É que às vezes a gente falha, às vezes a gente é humano, a gente cai, e aí a gente precisa dos amigos,
para que nos mostrem o caminho novamente, para que a gente mude o olhar e a gente aprenda com ele como amar um cadinho mais, como acolher um pouquinho mais e aprender a nutrir desse acolhimento, dessa doação, né? Esperar a doar mais do que receber. E para ir finalizando, eu trouxe aqui o livro Vida e Caminho, Jesus e Assistência, de Emmanuel. Emmanuel vai dizer, né? Quando está em Mateus capítulo 14, 13, onde Jesus diz, onde o questionamento, né, na verdade, é por que teria Jesus multiplicado os pães para a multidão que lhe ouvia a palavra? E aí Emmanuel vai dizer que é que o estômago vazio e o corpo doente alucinam os olhos e perturbam os ouvidos, impedindo a função do entendimento. A obra espírita cristã não se resume assim ao sermão puro e simples. Jesus indicava a conquista do céu por meta divina ao voo das esperanças humanas. Contudo, desenvolveu a saúde aos paralíticos, cegos, leprosos, endemoniados. E aí ele vai concluir, é que o Evangelho define a restauração do homem total. A sina humana é a crisálida do anjo, como a terra é material para a edificação do reino de Deus. Desprezar a fraternidade uns para com os outros, mantendo a flama do conhecimento superior, será o mesmo que encarcerar a lâmpada acesa numa torre admirável, relegando à sombra os que padecem, desesperados. Ou que se imobilizam, inermes, em derredor. Então parece aqui que Jesus, quando a Amélia vai dizer, que ele está, como você disse, com aquela dor, né, em luto, mas ele vê todo aquele sofrimento e as dores das pessoas, da multidão, doem em sua alma. E ali ele sente a necessidade de acolher, em primeiro lugar. Ouvir as suas dores, acolher todos aqueles que estavam ali aguardando as suas palavras. E então, depois que ele deu esse alimento espiritual, ele partilhou também o alimento material. E é mais um ensinamento do Emmanuel que traz para a gente que não adianta a gente só aprender o Evangelho e não utilizar para ser fraterno com o outro, né? Acolhendo cada um, e assim a gente vai diminuindo a dor do outro, né? Como Jesus dizia, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Então assim a gente vai reduzindo as dívidas dos outros e os outros vão reduzindo as nossas dívidas. E assim nessa fraternidade nós vamos caminhando juntos para a evolução. E aí eu deixo para vocês, Vitor Hugo e Pedro, as considerações finais e uma musiquinha. Vai lá, amigãozão. Tá todo mundo Nossa querendo Senhora. escutar. Gente, que isso, hein? Que acalento que vocês me deram nesse momento. Foi um dia assim que eu estive bem ansioso durante a manhã toda. Mais tarde vou fazer uma livezinha, então assim, pensando em muitas coisas. E eu gostei que isso linkou muito com o que eu tava me planejando, assim, né? Pra conversar um pouco mais tarde. Que seria da passagem, né? Que Mateus fala, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. E trazer mais para a questão do sentimento, né? Porque Jesus não quis falar de quantidade de pessoas. Ele quis falar em
em justamente isso que você concluiu, Eliane, em fraternidade, em unir-se em sentimentos de caridade e fraternidade. A gente já, assim, buscando aqui, a gente já sabe muita coisa o suficiente para fazer o mínimo. Então a gente está precisando ser mais, né? Não podemos ficar apenas com um evangelho, assim, digamos, morto, né? Só no nosso conhecimento, a gente tem que colocar ele em prática. E assim, a música que eu abri aqui foi Tudo Que Eu Vivi, do Pedro Valença. Amigãos vão saber que eu gosto muito dela. Espero que o áudio esteja bom. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se nessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, a doce companhia do meu coração, o ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. Que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Sobre a gente buscar um pouco mais de intimidade com Deus, com Jesus. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou?
Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Que assim seja. Obrigado, Pedro. É sempre bom quando você vem, irmãozinho. Parece que fica completo. Vitor, quer fazer suas considerações finais? Só agradecer, tá doido? Esse banho de luz que a gente recebeu, escutar o amigãozão, estar na sua presença, irmãzinha. Nossa Senhora, só benção. E eu também trouxe um poema que é da Maria Dolores. E eu trouxe esse poema para agradecer, né, a todos do NEP Alcione que me aceitam lá, me acolheram grandemente, como uma irmãzinha, né, que precisa aí também aprender muito. Então eu trouxe para todos aqueles que estão conosco também aqui, para todos que são nossos ouvintes, que estão aqui como todos os nossos irmãos, juntos e unidos, para que a gente possa aprender mais sobre o Evangelho. E para todos aqueles que vão nos ver futuramente, mas principalmente para o NEP Alcione, que eu tenho um carinho muito grande. E aí é um poema bem curtinho para finalizar essa noite de hoje, né, para demonstrar a minha gratidão por tudo, principalmente o irmãozinho também, que me acolhe sempre nas minhas necessidades. Bom, o poema é intitulado Uma Vida de Amor e Caridade. E o título é Gratidão de Irmã.
Agradeço tudo que me trouxeste, a palavra de luz, o apoio e a solidariedade. Por bênçãos do caminho, por tudo te consagro o meu carinho, que o verbo não traduz. Agradeço o trabalho que te haverá custado sacrifício, para o nosso benefício, a bendita moeda que entregaste, ouvindo o apelo da beneficência, o serviço sagrado da existência, recamado de amor. Agradeço a sua presença, que enriquece a fé que nos alcança. Mas, acima de tudo, em preces agradeço por estender-me a tua própria mão, fazendo-me sentir que Deus existe em nós.